Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Nesta segunda-feira, hoje é dia 19 de fevereiro de 2026. E, lógico, nós vamos acompanhar os principais fatos, principalmente essa questão voltada aos problemas já velho conhecidos que você, produtor, em todo o Brasil, está sentindo praticamente no resultado, seja da lavoura, seja no resultado da pecuária. E falar exatamente sobre o que fazer. É um problemaço. Para falar um pouquinho sobre esse tema, fazer algumas abordagens a respeito dos desafios que você já está enfrentando, nós vamos até Campo Grande conversar agora com o Fernando Bressan, que é engenheiro agrônomo e está conosco. Antes de mais nada, muito obrigado. É um prazer estar contigo aqui nessa edição do Tempo e Dinheiro. Fernando. Obrigado, Sérgio. Obrigado, pessoal. Agradecer a todos a oportunidade, né? E vamos aí, né, compartilhar um pouquinho de conhecimento, né, e fazer com que o produtor tenha o menor prejuízo, que a gente possa ajudar isso nesse momento mais difícil, né? E eu, como sempre, eu contextualizo perguntando para o nosso entrevistado como é que está o clima. Aqui agora choveu em São Paulo, capital paulista, aquela chuva leve, não tão pesada como nas últimas horas, principalmente no finalzinho desse domingo. Como é que está o tempo, o clima aí nesse momento em Campo Grande? Hoje está calor, né? O nosso tradicional calor acima de 30 graus, né? Foi o final de semana, domingo foi um pouco mais chuvoso, mas com um panorama de chuvas mais em mangas, né? Então, não uma chuva mais constante, não o estado inteiro. Então, em algumas regiões, né, em algumas é, regiões aqui do estado, um pouco mais de chuva, mas uma chuva que, por vindo passando de um tempo já de seca, né, é uma chuva que hoje não vai fazer muito efeito positivo para né, para nossas pastagens. É uma chuva, inclusive, pode até prejudiciar um pouquinho da massa que está tendo, mas está um clima muito instável, Sérgio. Bom, dentro dessa instabilidade, nós tivemos aí um longo período de seca mesmo, né? Praticamente a chuva se ausentou por muito tempo, causou problemas seríssimos, inclusive no estado aí do MS, na região do Pantanal, problemas com queimadas. Esses problemas foram minimizados ou ainda há focos ainda de resistência com relação à falta de chuva? Nós temos ainda algum problema sério, mais sério, que possa causar algum tipo de problema com relação a fogo nas matas, ou já está resolvido esse problema? Já tá controlado, né? Como é bem tradicional esse panorama no nosso estado, né, Sérgio? Ele sempre, né, todo ano tem essa recorrência. Então já teve um período um pouco mais crítico, mas agora já está muito controlado e bem resolvido isso, né? A seca ainda aperta um pouco, então assim, mesmo com esse controle a gente tem, né, algumas regiões que tem é, um perfil de chuva um pouco mais restrito, então tem uma pastagem mais seca, uma falta às vezes de uma massa aí que o produtor está podendo manejar, então ainda temos essa crítica em relação aos animais, mas em relação ao fogo já está tudo controlado e na sua normalidade. Bom, diante desse contexto todo, dessa situação que você acaba de relatar, é um desafio para o produtor, né? Seja para o agricultor, para o pecuarista, enfim, para a atividade do agronegócio como um todo. Esse clima instável, ora com uma ausência muito grande, períodos longos de seca, ora com a chuva de manga em algumas regiões. O que fazer, por exemplo, num caso de um desafio tamanho como esse, né? A indústria a céu aberto, a gente sabe disso, não dá para controlar a natureza, mas como é que o produtor, por exemplo, o pecuarista, ele pode tentar minimizar os prejuízos nesse sentido? Porque falta pasto certamente vai acabar prejudicando a atividade e exigindo mais investimento também, não, Fernando? Sim, Sérgio. A gente comenta nos últimos 4, 5 anos aqui, principalmente no nosso estado, aqui do Mato Grosso do Sul, mas em algumas outras regiões também a gente vê o mesmo panorama. As chuvas estão se atrasando, né? Mudando o seu perfil, né? Antigamente a gente falava que 12 de outubro, né, dia de Nossa Senhora Aparecida, era um dia que a chuva vinha com certeza. E já fazem 4 a 5 anos que não ocorre isso. Então, o produtor, vendo isso, né, tendo essa análise, tendo controle de chuva da sua propriedade, né, as suas anotações históricas, ele vai vendo essa movimentação da chuva. Por exemplo, nesse mesmo período de 4 a 5 anos, tivemos abril, maio, junho muito chuvoso aqui no estado. Teve abril, maio de recorde de chuva de 400, 300 milímetros no único mês, coisa que não acontecia antes, que já era um período
de seca, né, de frio, né, que a gente não tem o perfil de frio, mas as chuvas já não vinham tanto. Então, o produtor ele tem que, primeiramente, ter controle daquilo, né, ter controle da chuva. Qual é o fator que vai me limitar? É a chuva. Então, eu vou controlar essa chuva, medindo, né, tendo esse perfil de histórico, e com isso ele vai se fazer o seu planejamento. Ou seja, uma reserva de forragem, às vezes uma silagem, que não era, né, que não era mais corriqueiro no passado, mas agora ele vai ter que passar a ocorrer, porque os animais vão estar lá e vão ter que ser alimentados. Então ele vai ter que se cercar de artifícios, muitas vezes que ele não utilizava, para ele poder estar tendo essa reserva de alimento, esse planejamento forrageiro da sua propriedade. Quer dizer, que as regras mudaram, entre aspas, né? A folhinha mudou, o clima mudou, né? Não tem mais como simplesmente ter, né, o início das chuvas ou a ausência delas, os períodos que antigamente estavam marcados praticamente, né? Agora, uma realidade totalmente diferente, não se sabe se até quando vai, ou se é um novo início, né, de uma nova fase, de um novo momento, enfim. Agora, como você está falando, quer dizer que para o pecuarista esse monitoramento, né, deve ser permanente, deve ser regular, tanto da condição das pastagens, como do próprio clima, monitorar até as situações aí das chuvas. Seria mais ou menos esse o começo de tudo? Sim, Sérgio. O começo é tomar nota, de uma maneira simples, se ele quiser, numa folha de caderno, num bloquinho de notas, é ele ter mensalmente ou diariamente como está tendo essas chuvas. E também a gente fala, né, como a gente mexe com, né, o alimento, que é a pastagem, se ele puder, de alguma maneira, que tem alguns métodos, né, algumas formas de controle de forragem. Então, ele vai medir a altura daquele pasto dele. Então, ele sabe que o pasto 1, no dia 30 de janeiro de 2023, ele estava a 35 centímetros. Então, ele vai ter todo um histórico, fazer todo um levantamento, porque o planejamento ele parte de dados passados, né? Então, assim, como ocorreu no passado e qual é o perfil daquela minha região, daquela minha pastagem, e como ele vai ser daqui para frente. Por exemplo, ele pode ter isso pela escolha da variedade. Então, ele sabe que, por exemplo, o Piatã, na região dele, como ele forma ali, ele vai um pouco melhor do que a Mombaça ou do que o Marandu. Então, ele consegue também ter uma decisão com esse mínimo histórico de altura, massa de forragem, né? No visual, ele pode anotar, no dia 30 de janeiro de 2023, meu pasto está bom, com uma massa visível, os animais eles estão, né, com a pastagem na canela. Então, assim, ele pode ter alguns artifícios que vai poder fazer que ele visualize o que aconteceu para ele planejar o futuro dele. Porque somente com planejamento, agora, com esse clima que a gente está, ou o início de um novo clima, ou uma mudança daqui a pouco pode retornar como era antes, a gente não sabe, mas a gente sabe se eu monitoro e se eu analiso, eu consigo prever algumas coisas no futuro, né? Bom, e essa questão toda, né, de planejamento passa pela rotação das pastagens, né, como você mesmo disse, né, a massa ali no piquete, na área um está maior, na altura da canela para os animais, para outro está um pouco menor. Rotação de pastagens continua ainda sendo o principal mecanismo ali para poder oferecer uma alimentação adequada em períodos como esse, em outros períodos normais, ditos normais também, não? Sim, Sérgio, a rotação, vamos partir do ponto que está tudo bem, ela vai otimizar essa forrageira. Então, eu sei que o animal de engorda, se ele comer somente o ponteiro, ele vai ter um desempenho animal de carnes, né, de carnes por hectare melhor. Então, eu consigo direcionar e colocar esses animais em pastos que só tem um ponteiro. Eu sei que muitas vezes uma recria eu posso usar essa outra, né, esse terço mediano que o animal de engorda não comeu. Então, eu sei que isso vai ser bom, então eu consigo fazer isso com a rotação. Em épocas de crise, o que pode acontecer? Tanto a rotação tradicional, então, altura de entrada, altura de saída, né? E o período de descanso, como também a reserva de alimentos, a reserva de invernadas para os períodos mais secos. Então, eu sei que no período chuvoso eu vou ter aquele pasto, eu vou consumir de uma maneira um pouco mais calma, com menos intensidade, e depois de uma nova rebrota eu vou reservar esse pasto, esse piquete, para, por exemplo, no final aí dessas chuvas, ou quando cortar essas chuvas, ele seja um pulmão que eu possa respirar e colocar os meus animais ali para estar esperando as novas chuvas e que as outras pastagens possam se recuperar.
Então, a rotação de pastagem, Sérgio, ela nunca vai sair de moda, né? Ela vai ser utilizada de acordo com o panorama e o perfil que você está tendo naquele momento, mas o produtor, sim, tem que aprender a utilizar da forma correta, ter o auxílio técnico para que ele possa usar e se beneficiar da tecnologia, né? E a capacidade de ocupação, taxa de ocupação em cada área como essa daí, deve ser também colocada no papel, estudada, né? Não simplesmente achar, não, vou colocar 4, 5 cabeças nessa área aqui, ou até um pouco mais. O fato é que tem que ser bem elaborada também, ou elaborado planejamento de ocupação também dessas áreas, não, Fernando? Sim, o produtor, Sérgio, tem que ter o objetivo. Eu vou bater esse ano X quilos de carne, ou X arrobas por hectare, ou vou desmamar X bezerros naquela área. E mediante esse objetivo que ele tem que ser um objetivo, pode ser ousado, mas ele tem que ser realista, né? Mediante isso, ele vai poder dividir e calcular toda a sua capacidade, ou se ele vai ter que fazer uma adubação diferenciada, ou se ele vai ter que utilizar de um artifício de uma silagem, um feno. Então, com isso, né, com essa estratégia já do planejamento, e ele saber que a sua área, ela tem a capacidade de 4A por hectares, e eu tenho que respeitar a isso, né, de acordo com o período do tempo do ano, ela vai ter uma capacidade reduzida para 3, 2,8, porque o capim está mais seco, a época está mais avançada. Então, o produtor ter também nessa mesma, né, anotação todo esse controle, que pode ser no caderno, mas ele tem que ser controlado, é primordial, porque muitas vezes acontece muito que o produtor tem mais animais do que ele suporta na propriedade. Aí vem aquela dor, vou vender, não vou vender, qual é a estratégia que eu vou utilizar, porque se continuar como está, provavelmente vai passar por um período crítico de uma maneira mais crítica, né? Sem ter pasto, sem ter alimentação para o gado podendo emagrecer. Então, esse perfil que a gente não quer. Então, quando você tem um objetivo claro, um planejamento bem feito, ele vai conseguir mitigar todas essas intempéries que podem ocorrer. Ou seja, desde a reserva de alimentação, né, com a silagem, o pasto, o pastejo todo ali, né, adequado, enfim, a taxa de ocupação também adequada, mas quando se fala de água, tem que ter um planejamento muito bom também, porque o gado precisa de água fresca, né, e acaba tendo a necessidade de ter uma oferta permanente de água também, né? E está sendo um problema muito sério também, não, Fernando? Água disponível. Sim, essas aguadas, né, que com o advento das tecnologias, né, ela está deixando de ser águas naturais, uma poça, né, que em algumas propriedades ainda existe essa necessidade, mas para uma água já encanada. Dentro do planejamento dele, ele consegue fazer, por exemplo, um financiamento de, vou fazer minha água toda encanada com reservatório australiano ou qualquer outro que seja. Ele consegue fazer isso, porque hoje ele consegue muitas vezes acesso a crédito, porque a água é um dos grandes componentes da produção, né? Tem que ter a pastagem, a alimentação, mas também tem que ter a água para fazer troca térmica, toda a necessidade do animal ele gira em torno da água. Então, assim, água limpa já tem inúmeros trabalhos científicos que têm comprovado que animais que têm água fresca e limpa têm um desempenho animal melhor. Então, ele entrega mais carne ou leite do que um animal que ele tenha um perfil de uma água que não é tão limpa, uma água barrenta, uma água que não tem uma qualidade interessante. Então, isso sim também tem que estar dentro do planejamento do produtor, que se ele não tem água encanada ou não tem essa qualidade de água necessária, ele coloque isso como um objetivo, porque ele vai fazendo aos poucos, porque com certeza o ganho de peso dele vai melhorar, o rendimento de litros de leite por hectare vai melhorar, porque a água ela está intrinsecamente ligada na produção animal. E aí passa pela questão também da condição das pastagens, né? Muitos pecuaristas, às vezes, por falta de, não sei se caixa, né, acabam largando algumas áreas ainda, né, deixam lá, né, degradadas, né? Acho que não tem tanta área degradada assim, mas ainda, se você se fizer uma pesquisa, você vê que tem umas áreas ainda de pastagens que foram abandonadas, às vezes por falta de investimento até do próprio pecuarista, né? Mas a recuperação do solo, né? O investimento praticamente no manejo desse solo, em sementes de qualidade de pastagens, né? De pasto
É, isso tem que fazer, tem que estar na conta, tem que estar no investimento também do pecuarista, né, Fernando? Sérgio, imprescindível isso que você falou em relação ao solo. Hoje, né, a pastagem ela já teria que estar sendo lidada como uma lavoura, né? Então, assim, aquela formação de pasto antigo, muitas vezes meus avós, meus pais ainda fizeram, uma grade, um calcário, joga semente, isso aí já não dá mais para ser admitido numa pecuária, né, de alto rendimento, numa pecuária que entrega resultado. Sim, o caixa, eu acho que hoje é um fator mais preponderante para as reformas, acredito que os custos estão elevados, tem todo o cenário político, cenário macroeconômico, então, assim, mas ela tem que ser feita de uma maneira planejada. Então, muitas vezes eu não consigo fazer toda a minha fazenda ou a área que eu gostaria, mas eu consigo fazer uma parte mínima. Então, assim, com todo esse planejamento e essa estrutura de o que fazer, quando fazer, com o custo certo, eu consigo estar direcionando e tendo uma fazenda mais rentável a cada ano, porque se eu vou reformando aos poucos, né, você concorda comigo que ela vai evoluindo. Então, isso dentro do seu planejamento é ideal. E o solo, ele tem que ser tratado como a base de toda, né, planta que vive, né? Então, assim, na agricultura a gente trabalha para soja, para milho, para algodão, a gente faz todo o preparo de solo, adubo de qualidade, né? Uma adubação correta. E para a pastagem não tem que ser diferente. Ela tem que ser tratada como uma lavoura. Então ela tem que ser preparada e ter os tratos culturais, adubação, calcário, gesso, caso necessário, de uma maneira correta e de uma maneira que você faça análise e supra aquilo. Por quê? Você vai mitigar esses custos elevados com a longevidade dessa pastagem. Então, já sabemos hoje com a Embrapa e com vários estudos que uma pastagem bem formada e bem tratada durante a vida dela, ela vai te entregar melhor resultado, ela vai estar ali em um rendimento satisfatório por mais tempo. Então, com isso, você vai mitigar esses custos e diluir esses custos ao longo do tempo. E sim, uma semente de qualidade, aí você fez um solo bem preparado, você vai usar primeiro que a semente, a variedade para a sua região. Então, não é só a variedade que está na moda ou que o vizinho está usando. Com as suas anotações, ou com o seu estudo de clima, de características das variedades, tem muita variedade boa que ela é mal utilizada. Então, você fazer um estudo prévio, 3, 4 meses antes, de qual variedade utilizar, é muito importante. E depois de decidir a variedade, uma semente de qualidade. Porque a gente tem, né, aqui principalmente no nosso mercado aqui de pastagem, muitas ainda sementes clandestinas. Então, você escolher uma semente de qualidade já é comprovado que você vai ter uma pastagem mais longeva e mais produtiva. Então, escolha boas empresas, escolha boas sementes, escolha a variedade correta e junto com o solo bem preparado e bem corrigido, você vai ter com certeza a melhor pastagem que você vai ter por um longo período. É isso que você está falando, o Amarildo Francisquini Júnior, que participa conosco também, com foco nas pastagens, sempre ressalta, né? A lavoura tem que ser tratada aliás, a pastagem tem que ser tratada como uma lavoura. E tudo isso que você está falando mostra exatamente que há necessidade de um planejamento antecipado, há a necessidade de um investimento todo nessa área, nessas áreas, enfim. Agora, nós temos, é lógico, que condições aí com o clima, né, os problemas relacionados ao estresse hídrico, enfim, ou o excesso de água num período, falta d'água no outro, e lógico, quando começa o calor e vem um pouco de chuva, chegam as pragas também, né? Praga nas pastagens ainda é um problema muito sério, Fernando. Sim, as pragas são, né, um grande problema, né, vindo de toda a formação do nosso solo. Então, assim, era um cerrado, então tem plantas, tem plantas aí que são, né, ditas, né, pragas, né, e tem uma alta incidência. Mas, Sérgio, um bom controle para pragas, a gente vê em propriedades onde tem um pasto, ele está sendo bem manejado, que ele está sendo bem formado, que ele está bom ali em relação a um pasto, que ele vai estar, igual você trouxe, degradado, que um dos melhores herbicidas para, né, essas pragas é o pasto correto. Então, se o pasto estiver na altura certa, ele já faz uma defesa natural, né, ele já faz ali, tem toda uma estrutura de planta, uma estrutura de, né, de como ele está disposicionado ali no solo,
que já faz uma pré-seleção dessas pragas. Então, com sombreamento, com algumas toxinas que eles liberam ali. Então, assim, o mais barato e o melhor herbicida que você vai usar hoje é um pasto bem formado. Caso ocorra, às vezes, você falou, um tempo seco, você tem que rebastar aquela pastagem, surgiu uma erva daninha, você vai fazer os controles naturais, com químicos adequados, você vai contratar um engenheiro agrônomo, que ele vai poder indicar qual é o melhor produto, a época, qual a dosagem, tudo certinho. Mas, assim, se você tiver um pasto bem manejado, bem formado, com certeza a sua incidência de ervas daninhas vai ser menor. E essa questão toda, quando a gente fala de pastagens, não é simplesmente a pastagem, né? Tem aí os vários sistemas, integração, o ILPF, integração lavoura-pecuária-floresta, enfim, são várias atividades que o pecuarista pode manter dentro da propriedade para otimizar os ganhos, né? Lógico, os investimentos que ele fez ali, os cuidados e oferecer até mesmo um bem-estar animal, né? Porque a pastagem bem formada, que tenha boas condições de alimentação, ela ajuda também a diminuir o estresse do animal, não, Fernando? Sim, Sérgio, você tocou num ponto que eu particularmente eu sou fã, que é o ILPF, o ILP, né, que é, né, os sistemas integrados de alguma forma. Eu acredito que isso é o futuro de toda a agricultura pecuária do Brasil e mundial, mas eu falo do Brasil, que eu acho que a gente tem total perfil para isso, porque ele vai dar uma condição de você, por exemplo, fazer uma reforma com custo reduzido ou com custo diluído entre 2 ou 3 culturas. Você vai ter um perfil de produtor melhor, porque ele vai agregar ali no seu sistema uma agricultura, uma floresta. Então, com certeza, vai beneficiar e os animais vão ganhar, porque os animais cada vez vão ter um pasto melhor nutrido e melhor manejado, e você vai ter todo esse sistema integrado, né? Em momentos de ESG, falando de sustentabilidade, os sistemas integrados são cada vez mais bem-vindos e mais utilizados, né? Então, com isso, vão se fazer com que esse perfil de pastagens degradadas e de ervas daninhas, de mal utilizados, né, vão se diminuindo. E quem vai ganhar é o animal, porque ele vai ter um pasto de melhor qualidade, vai ter muitas vezes sombra para poder descansar, vai ter muitas vezes um trato mais tranquilo, porque o animal bem nutrido, ele é mais calmo, ele anda menos, ele tem menos estresse, ele tem uma vida melhor. Então, com isso há um ganho muito grande, né, em bem-estar animal também com isso. Bom, consulte um engenheiro agrônomo. Fernando Bressan está aqui conosco, pela primeira vez participando do Tempo e Dinheiro, em outras ocasiões ele volta. Quero te agradecer pelas informações, o pecuarista sempre fica muito atento, produtor em geral, né, fica atento a essas informações, né, porque são verdadeiras dicas que o ajudam a ter condições de permanecer na atividade, né, porque é um desafio muito grande. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Quer deixar algum recado para quem nos acompanha nessa entrevista? Pessoal, um abraço, prazer em falar com vocês, né? Estou à disposição, qualquer dúvida, o que vocês precisarem, podem entrar em contato com a gente. Isso, a pecuária tem que ser cada vez mais moderna, bem utilizada para ter mais lucrativa, né? Um abraço ao amigo produtor. É isso aí. Grande abraço, Fernando, até uma próxima. Muito obrigado. Bom, e ficamos por aqui com essa entrevista. Você vai acompanhar aqui no Clube de Assinantes e depois vai estar disponível nos canais oficiais, nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Lembrando mais uma vez que nós temos aí os canais, as mídias sociais. Vá lá, continue compartilhando, curtindo, comentando todas as informações e avise os amigos que continuamos aqui cada vez mais fortes no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Até uma próxima!